Abraão nasceu há cerca de 4.000 anos em uma das cidades mais antigas da história, Ur, na Mesopotâmia. De acordo com a Bíblia, tinham se passado apenas alguns séculos desde o grande dilúvio e o bisavô de Abraão, Noé, estava nos últimos anos de sua vida. O que muita gente não sabe é que mesmo que Noé provavelmente tenha ensinado Abraão sobre Deus, a Bíblia afirma que ele e sua família adoravam ídolos mesopotâmicos, mas então algo surpreendente aconteceu. O Deus de Noé falou diretamente com Abraão e fez uma promessa inacreditável. Deus ordenou que ele saísse de sua terra natal, prometendo não apenas um novo lar, mas também que faria dele uma grande nação e que toda a humanidade seria abençoada através dele. Parece uma promessa estranha, mas logo veremos o que isso realmente significava. O mais impressionante é que Abraão obedeceu sem hesitar. Ele reuniu sua família e partiu, seguindo provavelmente uma rota comercial comum, onde poderia fazer paradas até chegar à cidade de Harã, que curiosamente pode ter sido nomeada em homenagem a seu irmão. Aliás, o nome original de Abraão era Abrão, dado por seu pai Terá. Ele viveu em Harã por anos até a morte do pai. Só aos 75 anos, ele, sua esposa Sara e seu sobrinho Ló deixaram Harã, iniciando uma jornada que os levaria a um território habitado por pessoas extremamente perversas. Tão perversas que Deus apareceu pessoalmente para fazer algo impensável. Mas antes disso, eles passaram por uma terra chamada Siquém, em território cananeu. Os cananeus eram conhecidos por realizar sacrifícios, inclusive de crianças, para apaziguar seus deuses. Abraão e sua família, sem dúvida, eram gratos por Deus não exigir algo tão cruel. Pelo menos, ainda não. Depois, Abraão seguiu para Betel, mas logo uma grande fome atingiu a região, forçando sua família a buscar refúgio no Egito. Lá, Abraão fez um pedido um tanto inusitado para sua esposa. Querida, você é tão linda que se disserem que sou seu marido, podem querer me matar para ficar com você. Melhor dizer que sou seu irmão. Como esperado, o faraó se encantou por Sara e quis tomá-la para si. Mas antes que pudesse tocá-la, Deus enviou pragas ao Egito. Percebendo que havia algo errado, o faraó devolveu Sara e expulsou Abraão e sua família de sua terra. E volta a Canaã, outro problema surgiu. Os rebanhos de Abraão e Ló cresceram tanto que não havia mais espaço para os dois. Então, Abraão propôs um acordo. Ló poderia escolher qualquer terra que quisesse. Ele, claro, escolheu a região mais fértil, os campos do Jordão, onde ficavam as prósperas cidades de Sodoma e Gomorra. Afinal, acampar no deserto tem seu limite, né? Enquanto isso, Abraão se estabeleceu em Manre, onde construiu um altar para Deus. E o mais incrível, esse altar existe até hoje. Mas nem tudo eram boas notícias. Um grupo de 4 reis do Oriente invadiu Canaã e saqueou a região, levando Ló e sua família como prisioneiros. Abraão, ao saber do ocorrido, transformou seus servos em soldados e partiu para o resgate. Ele perseguiu os invasores até a cidade de Dan, atacou-os e recuperou tudo o que haviam roubado, incluindo Ló e sua família. Ao retornar vitorioso, os reis cananeus o celebraram, mas um rei em especial chamou a atenção: Melquisedeque, rei de Salém, futura Jerusalém. Melquisedeque era diferente dos outros reis. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão por sua vitória. Em resposta, Abraão lhe deu 1/10 de tudo o que possuía, um ato significativo. Segundo a Bíblia, Melquisedeque é uma figura misteriosa, o supremo rei e sacerdote. Apesar da vitória, Abraão ainda se preocupava com algo. Ele não tinha filhos. Então, Deus fez outra promessa. Olhe para o céu, seus descendentes serão mais numerosos do que as estrelas. Para selar esse compromisso, Deus realizou um ritual tradicional da época. Cortou animais ao meio e passou entre eles, simbolizando que cumpriria sua promessa, custasse o que custasse.
Mas Deus também revelou algo preocupante. Os descendentes de Abraão seriam escravizados em uma terra estrangeira por 400 anos, mas seriam libertos e herdariam toda a região de Canaã. Ao ouvir essa promessa, Sara decidiu ajudar Deus. Como não conseguia engravidar, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Assim nasceu Ismael, mas, como esperado, isso trouxe ciúmes e conflitos entre Sara e Agar. No entanto, Deus esclareceu que o verdadeiro herdeiro da promessa viria de Sara, mesmo que ela tivesse 90 anos. Nesse momento, Abraão teve seu nome mudado de Abrão para Abraão, pai de uma multidão. E Sara passou a se chamar Sara, princesa. Mas antes do nascimento do filho prometido, algo terrível aconteceu. Ló e sua família viviam em Sodoma, uma cidade que estava prestes a ser destruída por causa de sua maldade. Tudo começou quando 3 visitantes apareceram no acampamento de Abraão. 2 eram anjos e o terceiro era o próprio Deus. Depois de compartilhar uma refeição, Deus revelou que destruiria Sodoma. Abraão, preocupado com Ló, tentou negociar. E se houver 10 pessoas justas lá? Deus concordou, mas, infelizmente, nem isso foi encontrado. Os anjos foram até Sodoma e ficaram na casa de Ló, mas os moradores tentaram atacá-los. Ló, num ato chocante, chegou a oferecer suas próprias filhas para tentar acalmar a multidão. Mas os anjos impediram o pior, cegando os agressores e ordenando que Ló fugisse com sua família, sem olhar para trás. Infelizmente, sua esposa desobedeceu e virou uma estátua de sal. Então, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo-as completamente. Depois de tantos anos, finalmente nasceu o filho prometido, Isaque. Abraão e Sara estavam radiantes, mas mal sabiam que a maior prova de fé ainda estava por vir. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque. Imagine o que ele pensou. Os cananeus sacrificam crianças aos seus deuses, mas meu Deus pediu isso também? E a promessa sobre meu filho? O que acontece a seguir é uma das histórias mais intensas da Bíblia, e você vai querer saber o desfecho. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício no Monte Moriá. Sem hesitar, Abraão partiu com Isaque, e ao chegarem ao monte, ergueu um altar e preparou a lenha. Isaque, inocente, perguntou: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com a voz embargada, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. E no momento em que ergueu a faca para cumprir a ordem divina, uma voz ecoou dos céus: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, agora sei que temes a Deus. E ali, entre os arbustos, um cordeiro surgiu, o verdadeiro sacrifício. E assim, naquele dia, Abraão compreendeu que Deus não exigiria jamais o sacrifício humano, mas sim o sacrifício da fé, da entrega, da confiança absoluta no Criador. Os anos passaram e Abraão viveu para ver a promessa tomar forma. Isaque cresceu sob os olhos do patriarca, como um broto forte em terra fértil. Mas o tempo é implacável e Sara, sua amada, partiu para além dos véus da existência, deixando um vazio no coração do homem que havia atravessado desertos por ela. Com pesar, Abraão sepultou Sara na caverna de Maquipela, comprando aquela terra como herança perpétua para sua descendência. E ali, entre as sombras das árvores de Manre, o velho patriarca sentiu o peso dos anos dobrar-lhe os ombros. Mas antes que a vida o chamasse ao descanso eterno, havia uma última missão: encontrar uma esposa para Isaque, pois a promessa não poderia se apagar. Assim, chamou seu servo mais fiel e confiou-lhe uma tarefa sagrada. Jura-me pelo Deus Altíssimo que não tomarás para meu filho uma esposa dentre as filhas de Canaã. Vai à terra de minha parentela e traze de lá uma mulher para ele. O servo partiu, e sua jornada foi guiada pela providência divina. Chegando à cidade de Naor, ajoelhou-se junto ao poço e orou ao Deus de Abraão, pedindo um sinal.
E eis que surgiu Rebeca, jovem de espírito generoso, que ofereceu água não apenas ao viajante, mas também aos seus camelos exaustos. Com o coração pulsando de gratidão, o servo reconheceu ali a resposta de Deus. Assim, Rebeca foi levada até Isaque, e sob o céu ardente do entardecer, selaram uma união que perpetuaria a linhagem da promessa. E Abraão, já satisfeito com a realização do destino traçado pelo Altíssimo, viveu ainda muitos anos. Tomou outra esposa, Quetura, e dela teve filhos, mas a bênção divina repousava sobre Isaque. Quando finalmente chegou o dia de seu último suspiro, Abraão fechou os olhos em paz. Foi sepultado ao lado de Sara, na terra que comprara como testemunho de sua fé. E assim, sua história não terminou, pois a promessa ecoaria através dos séculos, até que de sua descendência nascesse aquele que traria luz ao mundo. Pois Abraão não foi apenas um homem, foi um símbolo, um farol de fé para todas as gerações, um exemplo de entrega e confiança no divino. E até hoje, sob as estrelas que uma vez contara, seu nome ressoa como o de um pai de nações, o amigo de Deus. E foi dessa fé inabalável que nasceu uma nação. E de sua descendência veio aquele que seria chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que achou do vídeo? Foi feito com muito carinho. Se inscreva para não perder conhecimento sobre a palavra. Fiquem com Deus e você diz amém.